Olá, bem-vindos à nossa videoaula, que é a nossa PS da disciplina de Equações Diferenciais Ordinárias da turma S23, em que iremos abordar as oscilações nos circuitos RLC para os tipos amortecimento crítico, subcrítico, supercrítico e um caso de amortecimento com forçante externo. Primeiramente, vamos tratar do movimento oscilatório. Eles são regidos pelas equações diferenciais de segunda ordem, dados pela seguinte expressão. Nessa expressão, A, B e C são constantes, Ft é um forçante que está variando no tempo, e o y, duas linhas, é a derivada segunda de y em função de t, y' é a derivada primeira em função de t, e o próprio y. Dois exemplos importantes na física são os sistemas massa-mola e o que nós abordaremos no nosso trabalho, que são os circuitos RLC. Nos circuitos RLC, vamos alterar um pouco a expressão. Substituiremos A por L, que é a indutância do indutor, R, que é a resistência do resistor, que altera e substituímos por B. Nós iremos alterar o C por 1 sobre C, sendo C a capacitância. E nós vamos alterar o Ft por Et, ou seja, a energia sendo fornecida em função do tempo. Temos que alterar o Y', por quê? Ou seja, nós estamos alterando agora porque a carga. Temos que a carga varia em função do tempo. Sendo que temos a derivada segunda da carga em função do tempo, a derivada primeira da carga em função do tempo e a própria carga. Existem dois casos importantes para quando existe o ET. Quando não estiver energia no circuito, é o caso em que existem amortecimentos. Trata-se de um movimento livre, em que é uma equação homogênea simples de segundo grau. E existe também quando for diferente de zero, essa energia sendo fornecida, em que se trata de um forçante externo, que é uma fonte de energia no circuito RLC. O primeiro caso que nós temos é o amortecimento supercrítico, que ocorre quando o delta for maior que zero. O delta consiste da resistência ao quadrado, menos 4 vezes a indutância, dividida pela capacitância, que deve ser maior que zero. No nosso circuito, nós usamos uma fonte de tensão de 7 volts, uma capacitância de 10 microfarad, uma indutância de 10 mH e um resistor que deve ser maior que 63,24, pois este valor aqui irá fornecer um delta igual a zero. Para melhor visualizarmos, nós usamos uma resistência de 1000 ohms. Para simular nosso circuito, nós usamos o programa Multisim. Nós, primeiramente, temos um capacitor em série com a fonte. Isso se deve aqui porque nós estamos armazenando energia no capacitor. E depois que nós invertemos a chave, nós teremos o resistor, o indutor e o capacitor em série, em que não haverá nenhuma fonte fornecendo energia através do tempo. Vamos ver o que acontece com o osciloscópio. Vamos pausar aqui um pouco. E nós vemos claramente que é uma linha reta, contínua. Por quê? Porque não existe nenhuma carga sendo aplicada sobre o resistor nem o indutor, porque não existe nenhuma corrente e nenhuma diferença de tensão sendo aplicada sobre eles. Vamos observar agora o que acontece quando invertemos a polaridade das chaves. Vamos esperar um tempo e aproximar o gráfico. Podemos ver que no exato momento da inversão temos um valor de pico. Este valor de pico acaba por decair de forma contínua e constante através do tempo, até que chegamos ao seguinte fato, que depois de um certo tempo não existirá mais energia no sistema, ou seja, teremos novamente uma linha reta. Podemos ver agora que o decaimento ocorre de maneira rápida, porém não tão rápida quanto possível. Observemos, ocorre o fato de que ele se carrega e ocorre a inversão das chaves no tempo 67,4 milissegundos, e ele chega a zero no instante 134,4 milissegundos, ou seja, um tempo rápido, porém não tão rápido quanto possível, ou seja, ele decai de maneira constante. Vamos observar agora o que acontece no amortecimento crítico. No amortecimento crítico, nós temos o delta igual a zero, como dito anteriormente. Para tanto, nós devemos obrigatoriamente usar no nosso circuito uma resistência de 63,24 ohms, e novamente vamos utilizar os mesmos valores que anteriormente. Uma indutância de 10 mH, uma capacitância de 10 microfarad e uma tensão de 7 volts. E vamos ver agora o que acontece no nosso simulador. Podemos ver que não alteramos nada a não ser a resistência aqui no nosso circuito
e que novamente, com a polaridade dessa chave aqui, nós estamos carregando o capacitor e que podemos ver claramente que não existirá nenhuma tensão sendo aplicada sobre o resistor e nenhuma corrente, logo não existirá variação na carga. Vamos agora observar quando invertemos a polaridade das chaves para aumentar o nosso gráfico. Podemos ver que vai atingir um valor de pico. Este valor de pico irá decair muito rapidamente até atingir zero, no caso crítico. Ou seja, ocorreu a inversão das chaves no instante 33,3 milissegundo. E ele se descarregou por completo aproximadamente no instante 36 milissegundo. Ou seja, ao contrário do caso anterior, que é o amortecimento supercrítico, ele decaiu de forma muito rápida e constante. Portanto, essa é uma característica muito importante dos casos de amortecimento crítico, quando o delta é exatamente igual a zero. Vamos observar agora o que acontece no último caso, que é o caso do amortecimento subcrítico. O último tipo de amortecimento é o subcrítico. Ele ocorre quando o delta for menor que zero. Para tanto, no circuito que usamos anteriormente, temos novamente uma indutância de 10 mH, capacitância de 10 microfarad, a fonte de 7 volts, e nós temos que a resistência deve ser menor que o 63,24. Para melhor visualizar, nós usamos uma resistência de 1 ohm para ver exatamente o que está acontecendo. Novamente, nós vemos que não alteramos nenhum valor, só a resistência. Nós temos novamente a chave aqui. Para quê? Porque nós estamos novamente armazenando energia no capacitor na forma de campo elétrico. Vamos observar aqui que continuamos não tendo nenhuma tensão e nenhuma carga e corrente passando pelo resistor nem pelo indutor. E vamos agora observar o que acontece na inversão da polaridade neste caso. Vamos esperar um tempo agora para observar bem o decaimento. Vamos ver agora. Vamos esperar chegar a um valor. Vamos ampliar o gráfico. Nós não vamos ampliar aqui no começo, para não ter uma difícil visualização, e vamos ampliar aqui no finalzinho. Nós podemos ver que existe um decaimento constante no valor. Ou seja, no final, como nos casos anteriores, chegará uma tensão igual a zero. Porém, nós vemos que ocorre um decaimento na forma oscilatória sim. Basicamente, ele está decaindo, mas ele está decaindo de maneira oscilatória, ou seja, ele a cada instante de tempo que passa, a energia total diminui. Porém, podemos ver no gráfico que ele vai diminuir de uma certa maneira. Ampliando aqui, nós podemos ver um fato muito curioso. Se nós formos traçar um gráfico aqui, uma linha, no exato momento de pico, podemos observar o seguinte: ocorre um decaimento também, uma linha de decaimento aqui. E esse decaimento acontece nos dois sentidos. É uma característica muito importante esta do amortecimento subcrítico. E nós podemos observar agora, ampliando um pouco novamente, que aproximando ocorre realmente esse fato aqui, bem de perto. E com o tempo nós vemos claramente que o valor de pico ele diminui e no pico seguinte positivo, por exemplo, a energia disponível total no circuito é menor. Por quê? Porque o resistor absorveu a energia e a dissipou na forma de calor. Quando o resistor for muito pequeno, podemos ver melhor esse fato. Por quê? Porque o resistor está absorvendo energia, só que muita energia está passando por ele e está sendo armazenada no indutor. E com o passar do tempo, o indutor e o capacitor ficam liberando energia. Até que em um instante, nós chegamos no final, que não haverá mais energia no sistema, porque toda ela foi consumida. Isso acontece por quê? Porque nós temos o fato de que a energia total chegou a um valor final. Vemos novamente aqui o que está acontecendo. E a energia está diminuindo, até chegar num valor de zero. Não há mais energia, porque uma hora a energia vai acabar. Vamos observar agora o que acontece no caso do amortecimento com um forçante externo. O último caso que abordaremos é quando existe um forçante, ou seja, o ET for diferente que zero, que está ocorrendo em um caso amortecido. Usaremos, para tanto, uma fonte de tensão alternada para fornecer energia de maneira contínua como uma forma de onda sinoidal. Nós vamos prever o seguinte: os sinais vão se somar, ou seja, no final, o osciloscópio, nós não teremos uma reta constante de tensão igual a zero.
nós teremos a onda senoidal no final. Vamos ver agora o que acontece no multisim. Vamos ver agora o que acontece no nosso último caso. Agora nós temos o seguinte. Nós alteramos a capacitância para um valor de 500 microfarad, a indutância para o valor de 1 Henry, a resistência para um valor de 500 ohm, e nós temos o seguinte, novamente, estamos carregando a capacitância, o capacitor, com uma fonte de 1 volt, para fornecer energia. Se nós calcularmos o delta, nós teremos que vai se tratar de um caso amortecido, de superamortecimento. Neste caso, nós teremos um decaimento contínuo em função do tempo, até que se chegue a zero. Porém, nós temos agora uma fonte de tensão alternada, que irá nos fornecer um sinal senoidal. Vamos ver o que acontece. Primeiro, não existe nenhuma tensão sendo aplicada, porque, novamente, sobre o resistor não existe nenhuma tensão, nenhuma carga e nenhuma corrente passando. Vamos inverter agora a polaridade das chaves. Vamos pausar aqui e ampliar o gráfico. Nós vemos o seguinte, ocorreu um valor de pico. Este valor de pico se deve porque o capacitor acabou fornecendo energia. E nós temos que a fonte de tensão alternada nos fornece uma tensão contínua, uma tensão alternada na forma senoidal em função do tempo. Podemos ver que essa tensão desde o início acontece até que cheguemos a um valor constante. Nós calculamos o delta e vimos que se trata de um caso de amortecimento supercrítico. Vemos o seguinte, ocorre esse decaimento de forma constante em função do tempo, ou seja, ele tenderia a zero se fosse somente um caso de amortecimento supercrítico. Porém, vemos a onda senoidal aqui atuando. E esta onda senoidal está nos fornecendo uma diferença. No final, nós não teremos nenhum caso, a impossibilidade de existir uma tensão contínua aqui. Sempre um sinal senoidal. E isso se trata de um caso com forçante externo. Basicamente, o forçante externo irá fornecer energia no circuito RLC, de modo que nunca tenhamos uma tensão contínua de zero. Portanto, essa foi a nossa videoaula, em que nós buscamos explicar um pouco e demonstrar o que acontece com os circuitos RLC em caso de amortecimento crítico, supercrítico, subcrítico, com forçante e amortecimento, com forçante e com amortecimento ao mesmo tempo. Obrigado e boa noite.